Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Inquietos Podcast. Aqui nós entrevistamos pessoas que trabalham com educação, empreendedorismo e inovação e tão inquietas como o nosso convidado de hoje, o professor Marcos Castro. Seja bem-vindo, professor, ao nosso episódio. Tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. Eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente. E a gente se identificou muito porque você faz muitas coisas ao mesmo tempo, tem uma trajetória profissional incrível e as pessoas vão começar a entender por que que você está aqui hoje, por que que a gente vem falar de laboratório, falar de inclusão com você. Professor, vou deixar você se apresentar, contar um pouquinho agora quem é o professor Marcos Castro hoje, quem você é hoje, onde você trabalha, qual a sua formação inicial. Certo, mas boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né, a esse momento aqui. Meu nome é Marcos Castro, né, eu sou hoje servidor da Universidade Rural de Pernambuco, né, sou servidor concursado há 13 anos. Hoje eu coordeno, sou concursado da área de tradutor e intérprete de Libras, da área de inclusão, mas hoje eu coordeno há 2 anos, há 3 anos, pessoalmente, eu coordeno o Labtec 3DI, que é o laboratório de impressão 3D e inclusiva da Universidade Rural de Pernambuco, que funciona no Departamento de Computação da Universidade Rural de Pernambuco, né. Também sou professor do Estado, do governo do Estado, eu vou completar agora em setembro 20 anos de governo do Estado, como professor também tradutor e intérprete de Libras, mas hoje estou atuando como professor da AE, da Sala de Atendimento Especializado Educacional, atendendo hoje 13 alunos inclusos dentro da nossa escola, da escola atual que eu trabalho, né? E aí, Marjorie faz uma indagação muito interessante, assim, eu sou neurodivergente, sou TDAH, né? Tenho um fenótipo ampliado para TEA também, né? E aí, esse processo de descoberta disso foi a partir do momento que eu comecei agora há pouco a fazer o laudo. E aí eu descobri que, para mim, eu era o hiperativo, a hiperativo o tempo todo, né? Quando você é hiperativo como adulto, você diz assim, não, poxa, eu era o brabo quando era pequeno, né? Eu não parava quieto. E eu descobri através da pesquisa que, na verdade, só vim ter interação social a partir dos 11 anos de idade, né? E aí eu tinha essa questão de não ter interação social, de ter convulsão até os 5 anos de idade, porque é o processo de maturação cerebral. E a partir dessa descoberta, eu entendi porque eu estou nessa missão há 25 anos, que é a missão de inclusão. Na verdade, é para olhar para aquelas crianças, olhar para aqueles jovens, olhar e dizer assim, ó, tem algum caminho que eu posso ajudar, tem algum pontinho a mais que eu posso colocar ali naquele processo. E aí eu tenho pós-graduação, mestrado em gestão pública na Universidade Federal de Pernambuco, tenho 4 especializações, e como o podcast me fala inquietos, né? Hoje eu faço 2 pós-graduação e uma graduação à distância, me preparando para o doutorado agora, para a seleção de doutorado. Quando eu conheci o Marcos pessoalmente, eu descobri uma pessoa que falava mais do que eu. E é difícil. Geralmente, em algum ambiente, eu sou a pessoa mais ativa, que mais se movimenta e falo muito também. E aí eu conheci o Marcos e eu disse, nossa, conheci alguém que é mais inquieto do que eu, talvez. Isso foi muito interessante, a gente começou a entender. E entendendo a trajetória, o Marcos me contou também que ele faz sushi, que ele é especialista em várias outras áreas também. E isso tem muito a ver, né, com tudo isso que a gente vai falar das possibilidades, né, do ser humano, do estudante enquanto na escola, o quanto a gente pode aproveitar toda essa neurodivergência, essas coisas diferentes que o ser humano consegue fazer ao mesmo tempo, para a aprendizagem, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cognitivo dele. Marcos, é verdade que você faz sushi? Faço, faço. Tive a honra de aprender com um dos maiores mestres sushi, que é o professor Vitor Borba, aqui do Senac, aqui de Recife. E já fiz marcenaria, refrigeração, elétrica, eletrônica. É, Na verdade, a minha regulação que acontece, e aí eu venho descobrir isso um bom tempo depois, a minha regulação que existe quando eu estou muito ansioso ou com muito problema no sentido da neurodivergência em si, é aprender. Eu Aprender. amo aprender. Amo aprender, eu amo estar aprendendo coisas novas e eu descobri que para coisas manuais para mim é até melhor. Então assim, quando disparou isso? Aprendendo sushi. Eu não tinha feito nenhum curso ainda, fui fazer um curso de sushi, né? E minha esposa pegou naquela época pela internet, vamos fazer assim que na internet ensina e tal. E eu olhei e disse, não, vou fazer um curso.
E aí fui fazer o curso com o professor Vitor, lá do Senac aqui de Recife, e aprendi a fazer sushi. E aí sushi é uma arte, é uma técnica. Precisa ter organização. E para quem era neurodivergente, para quem é neurodivergente, isso aqui foi a melhor coisa do mundo, que eu disse assim, eu não posso cozinhar de qualquer jeito. A turma abre uma panela, sai jogando os ingredientes, no final sai a comida deliciosa. Não, mas para mim tem que ser o mise en É um place, tem que processo. ser aquele cuidado, a partezinha, primeiro cortar a verdura, cortar isso, separar cada item. Isso me ajudou a ter uma mínima organização e eu disse, oh, peraí, se eu aprendi isso, eu posso aprender outras coisas. E aí eu abri um leque de possibilidades e aí comecei a fazer várias coisas. Então eu me formei em eletrônico também, tenho uma marcenaria, faço os móveis, sou eu que faço. Acabei, em janeiro agora eu estava meio inquieto, disse, não, fazer o guarda-roupa do meu filho. Aí fiz o guarda-roupa dele. E assim, Tava toda com essa tempo inquietação, sobrando entre uma coisa e outra, vou é, fazer um tempo guarda-roupa. sobrando, o cara vai programando no meio da história, mas essa questão é assim, é muito importante para a gente entender, gente que somos adultos, essas questões da N máscara que nós temos sociais, né? E saber que a maturidade é o ponto importante de você saber que você está fazendo um curso, e aí, mas quando eu era mais jovem, eu fazia, trabalhar com tecnologia, eu trabalho com tecnologia há mais de 33 anos, né? Comecei ensinando informática. E aí eu começava a fazer um curso aqui, outro aqui, a turma dizia, ah, não, tu não se especializa em nada. E eu não entendi o que era isso, né? A turma chamava até o bio, que o bio dizia assim, você vê, o bio é aquele cara que sabe fazer tudo, mas não sabe fazer nada, né? E eu não entendia isso, porque eu era um adolescente, um jovem, chegando nessa, e a mente Você flutuando, e tinha eu nem pouca tinha noção informação disso. sobre isso na época, né? É. Isso. Então, assim, eu tô com quatro, eu vou fazer 4,9 esse mês, esse ano agora, esse ano 2026. Então, eu não sabia desse processo. E aí eu não entendia isso. Hoje, para mim, com a maturidade que eu tenho, com conhecimento tecnológico, com conhecimento de estudo, de leitura e tudo isso, eu sei que esse processo faz parte da minha neurodivergência, faz parte da autorregulação, faz parte do aprendizado que eu necessito. E aí hoje é muito mais tranquilo para mim, mas sofri bastante. Mas sim, sim, sei fazer sushi e sei fazer sushi muito bem, que Olha aprendi com só. os melhores professores que tem aqui. E você acredita, Marcos, que muitos alunos dentro da nossa escola, tanto pública como privada, eles têm esse perfil, eles passam por esse processo dentro da escola? E será que a escola está sabendo lidar com esse momento desse estudante que muitas vezes hoje ele gosta de jogar xadrez, amanhã ele quer fazer voleibol e amanhã ele quer fazer outra coisa, e muitas vezes a percepção externa é que ele é muito agitado, né? As pessoas dizem, ah, você é muito agitado, você não para quieto, né? Você vê esse perfil dentro da escola? Sim, bastante. Uma das coisas que acontece muito hoje, Angela, é que as pessoas associam esse perfil a telas. Uhum. Existe casos que as telas aceleram todo esse processo de uso de celular o tempo todo e tal. Mas tem pessoas que são neurodivergentes dentro do ambiente escolar que a gente não percebe, que a gente não sabe. Seja por falta de conhecimento, seja por falta de uma análise mais completa dentro do ambiente escolar. Então, assim, esses meninos estão em maturação. Como é que ele vai escolher uma profissão? Essa é a grande dificuldade. Quem eu vou ser quando terminar o ensino médio? Eu digo porque eu estou dentro da escola de ensino médio. Então ele fica assim, ah, não, mas eu vou fazer o quê? Não, vou fazer o que os outros estão fazendo. Mas assim, a mente dele está sempre em indagação sobre isso. Então tem bastante. Eu acho que falta ainda a gente trabalhar a questão do entendimento do que é a neurodivergência nas escolas, trabalhar com os professores. A gente sabe que os professores já estão com uma carga muito grande, e a gente sabe disso, mas precisa ter equipe especializada nas escolas para ajudar esses alunos a pensar esse processo, a entender que essa neurodivergência, ou tem ou não, mas com essa indagação que ele está o tempo todo, porque jovem já tem em si, por si só, indagação de como é que vai ser meu futuro, o que é que eu vou fazer da vida, olha o pai trabalhando lá como uma profissão, de eu vou ter que trabalhar igual a ele, porque eu quero ganhar meu dinheiro, mas tem um outro porém desse processo. Como a gente está falando de inclusão, a gente tem inúmeros alunos neurodivergentes na escola. E a gente precisa entender que esse processo funciona diferente de uma pessoa típica. Né? A mente dele está funcionando ali, sempre dando autossabotagem no que ele está fazendo. Isso é a grande discussão. A outra coisa que vem dentro das escolas estaduais hoje, pelo menos que eu trabalho, e assim, e eu acho que no Brasil como um todo, é a percepção que o professor agora tem que ter para altas habilidades de superdotação. Perfeito. E eu acho que é algo assim, para mim é algo que, como o professor vai fazer isso? Como eu vou olhar um aluno e dizer assim, não, esse tem altas habilidades, esse tem superdotação, né? O que é superdotação? A gente entendia que altas habilidades e superdotação era o cara bom em matemática, O engenharia. gênio, A né? gente vai fazer isso. A Perfil de gente vai gênio. fazer. Eu fiz o teste agora, quando eu fui fazer o teste desse processo, eu fiz o teste de altas habilidades e superdotação.
era raciocínio lógico puro, mas não tinha nada manual. E aí disse, não, você não tem altas habilidades, não, você é normal. Então você não tem altas habilidades. Mas na área de marcenaria, aí você diz assim, hoje eu coordeno um laboratório maker. O laboratório da universidade é maker. Então eu junto de marcenaria, refrigeração até culinária lá dentro. E o cara disse, cara, como é que tu consegue juntar tudo isso? Eu disse, eu consigo. A minha mente funciona agregando as informações e construindo esse novo pensamento. Então eu acho que o desafio hoje nas escolas é perceber esses alunos, porque eles estão no dilema da juventude. Além do dilema da juventude, eles estão no dilema da neurodivergência. Eu acho que é o mais pesado. É que dizer assim, o que é que eu vou ser na vida e tudo isso. A gente precisa ter um trabalho mais forte nas escolas. E essa indagação é muito forte, né? Quem eu vou ser na vida? Então, hoje a gente tem na escola os alunos que estão no ensino médio, né? Entrando aí para a universidade, para cursos técnicos, que muitas vezes não receberam identificação, diagnóstico, não tiveram um acompanhamento nenhum, mas chegaram lá no ensino médio. E hoje a gente precisa dar uma atenção melhor para os alunos que estão no ensino médio. A gente tem aqueles que estão no ensino fundamental, mas aí eu quero fazer uma provocação para a gente pensar aqui como professor. Daqui a 2 anos, nós vamos ter a primeira geração nascida com inteligência artificial acessível para todo mundo. Porque até então a gente tem hoje na escola, ali com 7, 8, 10 anos, né? A geração que nasceu com rede social. Ela não sabe o que Sim, que é um mundo sem rede social. Não é nem sem telefone, é sem rede social, sem YouTube. Eles não sabem o que que é o que que era o mundo sem o YouTube. Agora a gente está entrando na primeira geração que vai chegar na nossa escola com 4 anos de idade. Eu estou considerando que 2025 foi o grande boom de acessibilidade da IA, onde a gente conseguiu realmente ter isso para qualquer pessoa acessar de qualquer computador e já com um nível um pouco melhor dela funcionando. 2025 a gente ainda estava discutindo que a IA, quando ela fazia imagens humanas, ela não conseguia fazer a mão muito bem, lembra? Vocês lembram que é aquela isso. mão com Pelos 6 dedos? melhoramentos, às vezes sai um dedo a mais e tudo. Você via ali, você tinha um estranhamento muito grande do que era feito e erros grotescos. Hoje, quando você pede para uma inteligência artificial refazer uma imagem ou criar uma imagem, praticamente não tem mais nenhum tipo de erro visível, né? A gente ainda sente o estranhamento. Quando a gente pede uma imagem da gente mesmo, a gente estranha e sente que não é a gente, porque a gente sabe Sim. que não é a gente. Mas quando você faz isso de outra pessoa, você diz assim, tá perfeito. Então é a primeira geração que vai chegar na escola onde todo o texto foi pensado com IA, toda a imagem foi pensada com IA, onde as propagandas têm inteligência artificial. Será que a gente vai ter um pensar diferente? Será que a gente vai precisar, como educador, se preparar para isso? Porque a gente ainda tem toda a questão da educação inclusiva, da superdotação para a gente trabalhar, mas a gente tem uma geração bem diferente. Como você lida tanto com as tecnologias, com o laboratório, como é que tu está vendo esse futuro? Então, eu acho que o grande desafio vai ser orientar esses alunos como utilizar a inteligência artificial. Porque ela vai estar, ela é inerente. Na verdade, a inteligência artificial está desde 1956 com a gente. As generativas, que são as atuais, ela está gerando, aparecendo mais agora, né? Mas a gente tem IA em todo o processo, na sugestão de um filme que a gente assistiu, um outro filme aparece para a gente. Existem algumas regras nesse processo. E a gente precisa fazer, eu acho que o grande desafio nosso é fazer com que o professor entenda isso, a gente teve uma discussão inicialmente pelo CNPq, né? Que não pode se escrever mais texto com IA, não podia e tal, o pessoal discutindo, o CNPq liberou, mas deu regras para esse processo. Deu regras para esse processo. Ó, você pode isso, mas ela não pode fazer tudo isso. Ela tem que fazer isso e isso dentro do processo da escrita científica. Eu acho que esse é o caminho. E a gente conseguir orientar, não é os cursinhos, e aí eu vou para uma coisa muito séria, não é os cursinhos básicos de inteligência artificial. Não. Não adianta eu só, peraí, como é que eu gero uma imagem, como é que eu faço isso? Na verdade, é o conceito por trás desse processo, o conceito ético, o conceito de entendimento. A gente tinha no tempo bom atrás, tinha o SPB, lembra da disciplina lá, né? E aí tínhamos ética também, pagávamos ética, né? Que é o jeito da gente agir dentro desse processo de universo que nós vivemos. Eu acho que a gente vai ter que voltar um pouco o tempo e fazer um processo ético dentro do ensino de inteligência artificial. Eu posso usar? Posso, tá aí, tá na cara. Não tem como você não usar hoje em dia. Exatamente. Mas como eu vou usar? Em que momento eu vou usar? O que eu torno realidade ou não daquele processo?
Ah, mas eu escrevi um textozinho e eu vou lá, ele deu. Porque quem escreve, quem está escrevendo um artigo científico, a gente sabe que algumas vezes a gente tem um problema do início do processo. Depois que a Uhum. gente inicia a primeira página, o restante já começa a fluir. E a IA ela vai ajudar você nessa primeira fase, para poder ter um entendimento para onde vai correr o caminho. Mas eu preciso entender que, exemplo, os autores eu vou ter que pesquisar, vou ter que ter uma base científica melhor, vou ter que puxar autores, citações, vou ter que verificar, vou citar de outro, o Itial, vou lá citar de outro. Não, eu posso pesquisar materiais científicos. Hoje, dentro da universidade, a gente sabe que as dissertações, a gente está sugerindo menor número de páginas, né? Quando a gente vai fazer um trabalho na universidade, diz assim, ó, vá por artigo no lugar de livro, porque artigo atual, né? Tá existindo pesquisa acontecendo nos últimos 5 anos desse processo. A gente precisa fazer com que essas crianças, esses meninos, esses jovens que já vão para essa nova geração, eles consigam entender a questão ética nesse processo, né? A ética, porque assim, não tem como a gente negar o uso, isso não tem. E eles, como nascem nessa tecnologia, eles vão saber muito mais rápido que o professor. Então, se o professor não estiver preparado para ajudar eticamente o uso, ensinar como ele vai usar na sua área de conhecimento, exemplo, eu pegar um professor de matemática, ele vai fazer um material de matemática, ensinar na sala de aula, e o aluno tem dificuldade disso, ó, eu já pesquisei isso aqui, vocês entram nesse site, pesquisa sobre isso e vê se ele vai dar esse resultado, estuda sobre isso, orientar. E aí eu dou outra indicação que eu acho que a gente vai ter que ter um perfil de professor diferente, né? Esse é o grande desafio. Porque se a gente pedir, faça um trabalho, uma pesquisa, simplesmente, um trabalho escrito, eu quero 30 páginas de texto, isso não vai funcionar com essa geração. Eu quero mostrar um material para vocês, vou pegar aqui, que eu achei bárbaro. Isso aqui é um material criado por uma professora, deixa eu ver se Ah, foca, legal. senão depois eu coloco. Sim, É um alfabeto analfabeto tecnológico. tecnológico, porque ela trabalha com um laboratório de informática no município dela. E ela começou a perceber que para trabalhar o alfabeto com os pequenos, ela poderia trabalhar um pouquinho diferente. Ela é ilustradora também, então todas as ilustrações aqui ela ela desenhou à mão e construiu. Então, esse jogo, depois eu deixo o link do jogo aqui embaixo para vocês. Mas, por exemplo, L de login. Sim, J é de janela ainda, mas é de janela de aplicativo. E o G de do Google. Google, Facebook. Wi-Fi. Gente, o W, eu como professora também da alfabetização, sempre foi um problema, né? Trabalhar o W, né? Porque você não tem, né, muitas palavras para trabalhar. E hoje é muito natural, é W de Wi-Fi, é Sim. I É de a primeira internet. pergunta que chega. Cadê o Wi-Fi daqui? Me diz aí, tem senha? É a primeira pergunta, H de HDMI, e então assim, ficou um material bárbaro para trabalhar com os Bom, estudantes dentro da realidade deles, sim, e até sim. para a gente facilitou, né? Porque o W, o K, deixa eu ver se eu acho o K aqui, mas o A de arroba, o N de notebook, deixa eu ver se eu acho o K aqui. Gente, o P de Que boa. pixel, olha isso aqui. Legal, É, muito bom mesmo. é fantástico, o Q de Eu QR acho que é Code. essa visão que a gente está conversando, né? Um novo professor. Aquele professor vai ter Exatamente. outra visão. Que ele olha Entendeu? aqui para um material que a gente já costuma fazer, que são os cartazes, né, das letras para colocar na sala, mas trazer isso para uma realidade deles. Mas eu queria que tu me contasse um pouquinho, Marcos, sobre o Labtec 3DI. Eu até anotei aqui, porque é um nome longo, mas é uma das coisas que me fascina muito do teu trabalho. Eu vou deixar o arroba do laboratório que o Marcos lidera aqui, na parte de descrição do vídeo, nos comentários também, para vocês conhecerem. Porque eu adoro ver lá no Instagram, né, as atualizações, os novos cursos, tudo que está acontecendo por ali. Como é que nasceu esse laboratório? Ele já nasceu com o objetivo da inclusão sempre, ou ele nasceu primeiramente maker? Como é que foi isso? Então, o LabTech 3D é o laboratório de impressão 3D, inclusive da Universidade Rural de Pernambuco, que ele está no departamento de computação da universidade, né? E como eu sou da área de inclusão, para eu estar dentro dele tinha que ter inclusão. Essa é uma associação básica que eu fiz ao pensar o laboratório.
O laboratório ele vem depois da criação do primeiro laboratório maker do estado de Pernambuco, o Maker Inclusivo, que foi o Lab Maker Inclusivo lá da escola estadual, e aí foi o primeiro do país, porque mas tem muito Lab Maker, mas um Lab Maker só pensado para inclusão não tem. E aí a gente criou o primeiro Lab Maker municipal, estadual, e criamos também o primeiro Lab Maker municipal, que foi lá em Igaraçu também. Então, o que acontece? O LabTech 3DI veio entre o LabMaker do estado e o município. E veio com a mesma estrutura, mesmo pensamento tecnológico. Utilizar a tecnologia como um meio, como um meio. E hoje eu tenho, exemplo, o LabTech ele funciona naquilo que ele disse, as formações continuadas voltadas para professor, preparando para quem vai atuar. Os alunos nossos de licenciatura da universidade participam de N cursos que a gente fornece lá. Esse ano a gente aprovou um programa de extensão, um curso de extensão, e aí tem alunos que vai lá da licenciatura ver como é que eu vou trabalhar a biologia, o que, que eu posso usar de tecnologia, como adaptar para um aluno neurodivergente. Aí a gente falou agora há pouco sobre IA, como é que eu vou fazer uma história em quadrinho de um conteúdo que era bem longo, 5, 6 páginas, eu fazendo uma história em quadrinho, os objetivos fim desse documento, entendeu? Porque muitas vezes o professor chega em sala de aula com 5 páginas, e aí a gente, o aluno normalmente neurodivergente, ele não consegue imaginar o que está lendo. Então, se você der só texto, o texto vai ficar monótono para ele e ele não vai se fixar nisso. Então, a ideia é que a gente faça um quadrinho, pega essas histórias, pega os pontos principais. Hoje a gente tem inteligência artificial para isso. Possa fazer uma Então, o adaptação LabTech, real do conteúdo. isso, do conteúdo, pensando nas especificações desse aluno. Então, o LabTech, ele nasce para esse propósito. Ele nasceu inicialmente como um laboratório de impressão 3D, porque a gente estava mexendo com impressora 3D na época de criação dele, mas ele agora passa para um novo processo, né? A gente está em processo de adaptação novamente do laboratório, porque eu entendo que o laboratório é um ecossistema de tecnologia educacional inclusiva. Perfeito. Então, a gente fornece cursos de gratuitos pela universidade, formação continuadas em CNC, impressão 3D, robótica, Libras também tem lá, a gente consegue ter também, o pessoal tem dois alunos surdos inclusos no laboratório, que faz parte de extensionistas, né? A gente consegue ter impressão 3D, né? Então a gente consegue ter uma estrutura hoje que vai dar um suporte a um projeto inclusivo. E aí eu digo muitas meninas assim, a gente tem lá, tem um quilo de filamento lá. Não vai imprimir nada, um bichinho. Eu disse, não, porque tem que ter um objetivo a impressão. A impressão tem que ser algo que eu vá ver a diferença na inclusão. Então eu tomo muito cuidado nisso para que a gente não possa perder o caminho do laboratório, que é, na verdade, criar possibilidades tecnológicas inclusivas, dar oportunidade àquela criança lá, aquele aluno, aquele adolescente, aquele jovem. E aí eu tenho neurotípicos também, eu tenho neurodivergente dentro do laboratório. Eu tenho dois alunos, tenho um aluno com TEA, uma aluna com TEA. Então, assim, e uma coisa que eu sempre pensei, assim, como eu sou pedagogo de formação, tenho uma licenciatura em pedagogia, né? Eu estou trazendo os alunos do departamento de tecnologia, porque eu acho que o grande gargalo que tem do conhecimento, de transformar isso, não é o professor com a pedagogia na escola, é quem venha com a tecnologia e diga a ele, professor, temos isso, isso e isso. Então, o Lab hoje é formado por alunos da área de tecnologia, né, dentro do laboratório. Então, eu tenho meus extensionistas, tanto bolsista como extensionista voluntários, alunos de tecnologia da própria universidade. Isso é muito interessante. Aqui no off, antes da gente começar a gravar, a gente falou sobre a tecnologia, porque às vezes essa palavra assusta muito. Tecnologias assistivas, tecnologias educacionais, mas na verdade as tecnologias podem ser desde esse, né, esse jogo é uma tecnologia Isso, assistiva, isso, totalmente ali que pode ser bem interessante para uma turma. Como a gente também vai ter o computador, a própria impressão 3D, que hoje é uma das coisas isso, mais fantásticas. Inclusive, aqui em cima da tela, vocês vão ver uma impressão 3D que eu ganhei do professor Marcos, que é um camaleão, né? Que ele me acompanha aqui sempre na parte dos livros, o nosso camaleão aqui. Desde recursos simples que podem servir como decorativos, como presentes, como uma lembrança da tecnologia, como processo, mas também que podem servir como acessibilidade, né? Vocês também produzem recursos que são acessíveis a partir da impressão 3D? sim, bastante. O Lab, ele constrói muito o projeto, e é uma das coisas que a gente coloca assim, a gente precisa do professor. A gente precisa saber qual é a demanda do professor. Bem lá da sala Muitas de vezes aula, eu então. isso, da sala de aula, aquela dúvida da sala de aula. Hoje eu consigo construir muitos projetos tecnológicos porque eu estou em sala de aula com alunos inclusos.
Eu tenho aluno com não verbal, então essa semana eu peguei, semana passada fiz uma atividade com ele, foi imprimir porque a fono disse que ele tinha que fazer atividade de palavra e tudo isso, assopro para poder melhorar a questão da fala dele. Então eu fui, achei, peguei na internet, lá no Macworld, peguei um apitozinho que quando você bota água, ele dá o canto do pássaro. Se você Uhum. assobiar, ele não dá canto, mas se Uhum. você colocar água, ele faz o canto do pássaro. E aí eu fui trabalhar com ele. Então ele se divertiu. O outro eu fiz assopro, que ele assoprava o papel subia. Então são usos da tecnologia dessa forma, usar a tecnologia para auxiliar um processo pedagógico. Então não é tecnologia por tecnologia, é tecnologia como meio de atendimento pedagógico àquele meu aluno com um fim, seja E, da acessibilidade e do avanço. e falando da impressão 3D, algo que eu acho muito, muito bom para a sala de aula é essa rapidez. Por exemplo, a Fono falou X. Aí você já conseguiu fazer uma pesquisa e já conseguiu imprimir. Sem esse recurso, sem essa impressora, né, esse equipamento, quanto tempo levaria para a gente, por exemplo, às vezes você tem que importar, às vezes de outro país, né, Isso, importar um material, porque você não vai ter ele tão facilmente. Então, esse apito tão específico, né? E aí você vai lá e isso, faz um apito que serve para esse um aluno. Para o outro aluno pode ser isso. diferente, já outro É tipo de diferente. material. Cada aluno vai trabalhar um conceito diferente, um atendimento diferente. Então, eu vou trabalhar com uma aluna lá que ela ama crochê, estou imprimindo material que ela vai conseguir fazer o desenho do crochê nesse material. Vai E ser aí vai mais ficar uma acessível pluma, para uma ela. flor. Então, é questão de coordenação fina motora, fina. Então, assim, o outro aluno já gosta de tecnologia, a gente vai montar um computador. O outro aluno é robótica. Vamos imprimir uns chassi, levar os motores e vamos montar um carrinho. E aí, assim, além disso, levando em consideração, porque como professor do AE, o nosso papel não é o reforço escolar. Eu não estou lá para ensinar matemática, física, história, geografia, assim diante. Eu estou lá, na verdade, para dar, para evidenciar e dar potencialidades, a potencialidade daquela criança e a habilidade dela. Então, se a habilidade dela é a parte manual, eu vou lá incentivar ela a fazer essa parte manual. Eu vou trazer coisas que vão deixar ela nesse processo de evolução. Então, acho que é o grande papel nosso, e aí o Lab entra nesse processo. A gente teve formações com professores do AE, a gente tinha uma para acontecer agora, mas adiamos para agosto, e aí a gente teve anteriormente uma formação com professores do AE, e a gente, grande discussão foi essa. Tá, me entregue, vamos estudar estudo de caso. Qual é o caso desse aluno? Esse aluno é assim, não verbal, ele é assim. Então, o que a tecnologia pode dar de suporte? E aí a gente vai atrás da tecnologia para trazer. Eu agora há pouco estou em desenvolvimento de um sistema novo, né? E aí assim ainda estou negociando com o MEC, vou ter uma reunião. Mas eu entrei em sala de aula do AE e fiquei olhando assim, a gente tem muita tecnologia. Às vezes chega, às vezes tem material, tem muita falta também de material, mas tem material. A gente precisa aprender como usar pedagogicamente esse material. Porque não adianta eu encher uma sala do AE, não adianta eu encher uma escola de tecnologia, não adianta eu mandar 35 notebooks, 100 impressora 3D, 200 isso, se eu não preparo aquele corpo para esse o corpo docente, corpo discente, para uso dessa tecnologia. Se eu Exatamente. não começo a dar significância àquela tecnologia. Isso eu falo desde o tablet, antigamente, vamos dar um tablet para o aluno, mas a gente não preparou o professor e nem o sistema para gerenciar esse tablet do aluno. E eu gosto Então, de dar esse um exemplo, de quando eu estava no ensino médio. Quando eu entrei, quando a minha escola, ela era uma escola de ensino fundamental e se tornou uma escola de ensino médio. Então, quando eu estava lá na oitava série, né, gente? Vamos lá, vamos respeitar a idade aqui. Estava na oitava série, a escola, passou pelo processo, né, de se tornar escola de ensino médio. E um dos requisitos era que tivesse um laboratório de ciências. Não sei se vocês vão lembrar, mas é um requisito, né, das escolas ter lá o laboratório de ciências. E aí eu lembro que a gente passou 3 anos do ensino médio olhando pelo vidro aquele esqueleto que tinha na tal sala. Então, essa questão da formação e da importância da chegada do recurso, tecnológico, físico na escola, ela antecede a inteligência artificial, a todas essas questões, os tablets, né? A gente às vezes discute ainda a questão da própria biblioteca fechada, o aluno sem acesso, laboratório de ciências, laboratório de informática. Então, a gente conversa, conversa, conversa e a gente volta a falar que o mais importante é dar formação para esse professor e dar segurança para ele. Que se quebrar, que se estragar, eu sempre falo assim, né? Não sei se todo mundo, todo diretor de escola gosta do que eu falo, mas eu digo assim: se quebrar é melhor
daqui a 5 anos a gente passar recolhendo de caminhão, com um caminhão da coleta seletiva, porque aquele material não serve mais. Aquele material já desatualizou. No caso de um tablet, por exemplo, em 5 anos ele não vai mais conseguir se conectar Sim, à internet do seu próximo, do tempo futuro. Então, ele não vai mais funcionar. Então, muitas vezes, o medo, não sei se você percebe isso nas suas formações, é muito esse medo de vou estragar, vou quebrar, e se quebrar, o que que acontece? Vou, né? Você sente isso ainda em sim, 2026? ainda continua muito, infelizmente, continua muito forte isso. Às vezes se compra equipamento um pouco mais caro e deixa ele do lado para não quebrar. A gente vê alguns professores, ó, compraram isso, mas a gente não pode usar, tá lá naquele canto. Aquela impressora boa, mas tá naquele canto. Por quê? Porque se eu usar pode quebrar. E eu brinco muito com os meninos lá do laboratório, da Labtec, eu digo assim, ó, pode mexer. E eu não vou tocar nas impressoras. Eu vou ensinar vocês, a gente vai sentar junto e é vocês que vão executar as coisas, ações, porque vocês têm que aprender. E se quebrar, a gente vai consertar junto. E essa é a Exatamente. parte do LabTech. Só retomando um pouco, você falou sobre a questão dos laboratórios de ciência. Né? Hoje eu tive, esse período agora, tive o prazer de fazer parte da rede, de uma rede do Mais Ciência nas escolas PUPE, Universidade de Pernambuco, aqui de Pernambuco, a professora Luciana, coordenadora. E aí eu tive um convite de fazer parte da equipe técnica deles lá, de formação e tudo isso. E a gente teve uma conversa, a gente participou de um evento junto com a ministra, né, a ministra Luciana Santos, a gente foi para esse evento, e a gente deu um outro viés ao laboratório de Mais Ciência. Eu disse, eu vou, mas eu quero dar o viés inclusivo. E é isso que a gente está levando para o Mais Ciência agora. Então a gente está montando, a UPF ficou responsável por montar 75 na chamada pública, ganhou 75 laboratórios de ciência em escolas municipais e estaduais, né, de ensino fundamental e tal. E aí a gente vai fazer o trabalho de inclusão desse processo. Não adianta só fazer ciência, tem que fazer uma ciência inclusiva, né? Exatamente. E esse material físico da área de ciências, de química também, ele é muito interessante, principalmente para quem aprende melhor com materiais concretos. Então, a gente já está Isso, falando na escola que a gente precisa de mais, que o nosso aluno aprende melhor com material concreto, e o material concreto está ali já. Já está ali na sim, escola, manipular um exemplar de um esqueleto, mexer num isso, globo, isso perfeito, tudo traz perfeito. muito, muito benefício, né? Então, todos esses materiais vão se tornando tecnologias assistíveis, materiais adaptados, né, pelos professores, para que nossos estudantes aprendam mais, aprendam melhor, e não só aqueles que têm uma neurodivergência, mas todo mundo. Acho que Sim. é muito isso, né? Trazer inclusão para todos, porque todos aprendem mais quando eu tenho material acessível, quando eu tenho um material concreto, quando eu posso tocar. Eu digo muito isso. Eu digo assim, quando a gente faz inclusão, a gente não faz inclusão só para o aluno neurodivergente, a gente faz inclusão para todos. Quando eu levo células para a sala de aula, 10 células para mim estudar e tocar e fazer isso, eles vão estar nesse processo, nesse movimento de aprendizagem. Quando eu preparo o material, exemplo, pego um texto de 10 páginas, reduzo para 3 páginas, mas levando as coisas importantes desse texto que eu preciso trabalhar e transformo ele em um quadrinho divertido, Perfeito. tudo isso, eu não vou ajudar somente o aluno com neurodivergência, com TEA, que não consegue imaginar, ou TDAH, que não consegue imaginar o que está lendo. Né? Eu não sabia porque eu vivi, a minha vida de criança era gibi. Não sabia. Poxa, porque eu tinha gibi debaixo da cama, eu lembro disso, eu tinha gibi guardado. Eu amava gibi. Mas por quê? Porque no gibi está ali a imagem, o texto e o que está acontecendo daquele texto. E é essa associação que é muitas vezes feita. E aí, voltando um pouco da inteligência artificial, ela ajudou nisso na inclusão. Tanto de peça como processo, tudo isso, ela facilitou para a gente trabalhar com a inclusão. Né? Mas nela não faz tudo, ela é meio. Entender Exatamente. que na escola é meio, ela não é fim. Ela não pode reger o professor de sala, ela não pode dizer como você vai trabalhar. Ela pode dar alternativa de como trabalhar. E você vai definir qual é o melhor caminho, porque cada aluno é diferente do outro. Cada aluno vai ser esse aprendizado. Então, essa é a grande realidade disso. Então, é nesse processo que a gente tem que pensar. Então, o Lab vem nessa pegada, o Mais Ciência na Escola, pela OPE, vem nesse processo de pensar a questão da inclusão. Então, nossa linha formativa que vai ter dentro do Mais Ciência, vai ter uma aba lá dessa linha formativa, vai ser inclusão. Vai ser como olhar para o aluno neurodivergente, como olhar para o Maravilha. aluno com TDAH, o aluno cego e assim diante. Como trabalhar o uso da tecnologia como um meio. Eu acho que esse é o papel principal. É dizer assim, ó, a gente tem uma caixa de ferramenta aqui, que se chama IA,
se chama computador, se chama impressora 3D e tal. Aquela caixa, a famosa caixa, que você vai abrir ela e vai dizer assim, não, para aquela situação eu quero uma impressora 3D para fazer isso. Naquela outra eu quero a inteligência artificial para fazer isso. Cada processo desse que você vai construindo, você abre essa caixa de ferramenta e ela não é uma caixa que vai ficar com cadeado. Porque quando você conhece essa tecnologia, quando você conhece o que tem lá dentro, você sabe o que vai utilizar. Você começa a imaginar isso. Eu E, acho que é pro- basicamente e isso. professor Marcos, a gente falou muito aqui sobre uma, assim, a gente não vai hoje entrar no assunto, eu vou deixar o convite para a gente marcar um outro podcast, uma outra conversa, que é falar sobre o desenho universal para aprendizagem, né? O DUA. Porque quando a gente fala nessa aprendizagem para todos, o desenho universal para aprendizagem nos traz muitas ferramentas para nós, professores, utilizar na sala de aula, para a gente fazer um Isso. planejamento verdadeiramente inclusivo para todos. Então, num próximo momento, a gente conversa sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que um dos artigos da minha tese do doutorado é sobre o desenho universal da aprendizagem para aprendizagem dentro do contexto do desenvolvimento de produtos educacionais, o como a gente não pode de forma alguma deixar ele de fora, a gente precisa considerar ele no processo de desenvolvimento. E hoje pela manhã eu tive uma conversa rápida com uma pessoa e a gente comentava sobre por que um texto escrito pelo ser humano, né, uma imagem, uma pintura, ela nos toca tanto. E muitas vezes, muito mais, às vezes, do que um texto gerado inteiramente pela IA. Não aquele texto que foi Sim, sim. apoiado, aquele texto que simplesmente, né, você pediu lá um texto, me gere um texto e Sim, sim. a internet ali fez uma construção, uma narrativa para você, você utilizou. Mas por que que esses textos, poemas, eles nos emocionam tanto? E aí a gente falou sobre humanidade, sobre a nossa história, o nosso olhar. Então, a gente, como professor, quando a gente faz um planejamento para o nosso estudante, a gente está colocando ali o nosso olhar, a nossa experiência como professor de X anos, de 2 anos, a nossa experiência Isso. formativa ali dentro. E isso traz toda a diferença, né, para dentro do nosso processo. Olhar com Isso. humanidade, olhar como um ser humano, né, para outro ser humano. Eu acho que é bem isso. A gente, agora há pouco, a gente teve o Abril Azul, né? E Uhum. aí foi a época que eu cheguei na escola. E aí a gente fez uma campanha entre os alunos para escrever um texto sobre o que é o autismo e tudo isso, né? O que seria isso, né? O que seria o autismo, o que falar e tal. E eles escreveram várias frases. E teve uma aluna, quem ganhou foi um aluno com TEA, que escreveu um texto maravilhoso. E a gente, quando leu o texto, junto com ele disse, ó, professor, escrevi com apoio de amigos. Não tem problema, escreveu, estava lá junto, construindo. E ele representa muito o que é isso. Ele mostrou a dor dele dentro da dificuldade de viver, dentro desse processo. E uma aluna chegou para mim e disse, professor, se eu pedi um texto, mas eu escrevi um poema, um poema. E aí desse poema, e aí vamos para as inteligências artificiais. Para esse poema eu fui lá no Suno, fui no ChatGPT, criei ele como refrão, fui no Suno, criei como ritmo, e a gente criou uma música que Olha, fala sobre inclusão e tecnologia. Eu estou esperando até publicar no Instagram, também para mandar para você também, mas assim, e é uma música que fala sobre isso. E ela fala sobre a neurodivergência, fala sobre respeitar o outro, olha né? que Esse construção cuidado. rica. E aí você diz assim, mas não foi só um poema. Ele foi uma história vivida dentro da escola. É algo que eu vou vivenciar estou vivenciando todos os dias. E aí ele se torna mais poderoso. Ah, usei inteligência artificial para fazer o refrão, usei. Mas o Exatamente, texto, tudo e aí uma certo. das coisas, o texto, eu disse assim, ó, mas deixa o texto como igual. Use o próprio texto. Eu não quero que você dê ideia ao processo, não quero que você altere o processo. E ele criou e ficou algo assim. Ficou algo que ele até disse assim: ó, nas reuniões da gente, a gente dá primeiro, o pessoal sugerir os professores, vamos primeiro colocar essa música para os alunos, que fala sobre inclusão em tecnologia, sobre inclusão do dia a dia do aluno. Então, assim, esse pensamento que a gente tem que ter enquanto professor, enquanto laboratório, enquanto projetos tecnológicos, fala muito assim, quem tem neurodivergência, você bem sabe sobre esse processo, a gente acaba um projeto, a mente fica borbulhando já para outro. E aí tem uma descida aí da dopamina, desce um pouco, porque a gente acabou um projeto, e aí tem que precisar Já do quer fazer outro para outro. novo, né? E aí vive nessa montanha russa, porque as pessoas, a gente não pode romantizar a neurodivergência. Não existe uma questão de romantismo. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu sou neurodivergente.
Não tem como eu mudar, não é uma coisa que eu tiro e coloco num canto e depois eu vou lá e pego. Eu sou assim. Eu preciso aprender como é que eu funciono. Eu preciso aprender com isso. Eu acho que esse é o grande desafio nosso nas escolas. Ensinar as crianças, os jovens, de como ele funciona. Perfeito. Eu, 15 dias atrás, eu recebi um aluno que ele veio me dizer que era neurodivergente, sou TEA, estou com dificuldade de aprender, mas eu não disse a ninguém que eu era TEA. E aí, Uhum. na conversa com ele, ele disse: Não, vamos lá. Eu conversei com os professores sensíveis foram lá, mudaram alguns materiais para dar a ele, fizeram ajuda a ele e tal. E aí, ele chegou uma semana depois para mim e fez assim: Professor, aí eu disse a ele: O que, que você quer aprender? Ele disse: Eu quero aprender tecnologia. Eu disse: Não, tá feito. Você vem para o atendimento comigo e você diz o que é que você quer aprender. Eu quero aprender inteligência artificial, games, desenvolvimento de robótica, tudo. Vamos embora, a gente aprende junto. E aí eu disse a ele isso, ele olhou para mim e fez uma frase, imagina, que eu acho que representa tudo que eu queria ter ouvido, tudo que eu queria que acontecesse comigo enquanto criança. Ele diz assim: professor, se eu tivesse uma pessoa, um professor feito o senhor na minha quinta série, eu seria outra pessoa hoje, porque o senhor me entende e me falou como é que está funcionando minha cabeça. A gente está É, saindo de uma fase de só saber como o aluno funciona, para a gente conversar com o aluno sobre como ele funciona, ele se entender isso, também dentro da escola, como ele aprende. Isso faz muito sentido, como professor, a gente auxiliar, né? Agendas, olha, se você tem dificuldade nisso, você pode usar uma agenda, você pode. Se você, de repente, para você isso. funciona melhor uma agenda de papel, isso vai funcionar melhor para você. Um timer de tempo também, janelas de atividades, né? Isso é algo que, quando eu falo de tecnologia assistiva, eu também falo, por exemplo, sobre coisas simples um fone tradutor. A gente tem alguns locais onde a gente tem muitos imigrantes chegando com dificuldade. Então, você precisa trazer uma acessibilidade ali no primeiro momento muito urgente, até que o estudante aprenda o idioma local. Então, você pode ter, por exemplo, um fone de ouvido tradutor. Faz muita diferença. Você pode ter ali um tablet, o recurso de fotografia, não consigo copiar do quadro. Você pode ter a própria inteligência artificial fotografando, fazendo resumos, Sim. né? E ensinar o nosso estudante a fazer um bom resumo, a ensinar ele a usar essas ferramentas de acessibilidade também faz parte do nosso papel como professor e vai ser daqui para frente cada vez mais importante. Eu acho que esse entendimento desse processo como um todo, o de como aprende. Vou dar um exemplo. O ano passado, o 2025, até 2025, eu não tinha lido nenhum livro. Eu nunca li um livro inteiro, porque eu não tive Uhum. paciência para ler o livro inteiro. Mas debatia conteúdo, ler início e fim, começava a debater sobre isso. E aí eu não aceitava, porque eu era professor. Como é que um professor nunca lê um livro inteiro? Como é que acontece isso? Para mim era uma briga íntima nesse É. processo, de dizer assim, meu Deus do céu, como é? Ah, mas eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz todo o processo, tudo isso, fiz várias pós-graduações. Como é que acontece isso? E aí eu comecei a estudar sobre neuroplasticidade, Uhum. neurociência. E aí o primeiro passo que eu fiz foi o seguinte: como é que eu aprendo? Primeiro eu tinha que entender como é que eu aprendi as coisas. Segundo momento, eu disse assim: pronto, agora eu sei como é que eu aprendo, então eu vou aplicar esse aprendizado agora para buscar qualquer outro conhecimento. E aí, o ano passado, eu terminei com 15 livros lidos. Esse ano, a minha meta é 25 livros, e eu já li 6 livros já esse ano. Deu uma parada agora por causa do corre-corre, mas assim, é isso que eu. E aí, nas minhas formações com professores, eu digo muito isso. Quando eu vou formação tanto na escola como no lab, eu digo assim: você precisa saber como é que você aprende, professor. Ah, não, eu Exato. anoto, eu reviso, aí eu copio, eu gravo como eu estivesse dando aula. E aí eu digo assim: se você souber como você aprende, você vai começar a buscar como o seu aluno aprende. Porque cada aluno, e aí eu falo na área de inclusão, mas isso envolve todos os alunos, cada aluno tem uma forma de aprender diferente. Aquele meu aluno do terceiro ano, ele usa um fone de ouvido. Mas ele não usa um fone de ouvido porque ele quer usar música ali, não. É porque ele precisa de dupla atenção. Ele está com fone com a música para ele poder prestar atenção à explicação. E aí o professor entender isso e dizer assim, não, mas aquele menino ali está usando por causa disso. Então eu acho que quando a gente, enquanto professor, a gente olha para o nosso aluno e percebe e diz assim, ó, como é que ele aprende? A gente cria uma carga também nossa, porque a gente vai ter que buscar como é que forma uma aprendizagem. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente volta às licenciaturas anteriormente, no início da licenciatura que a gente começou a estudar
a gente começa a estudar o conceito de aprendizagem, Que é né? aprendizagem, a gente E aprende. o que é aprendizagem, todo esse processo. E eu sempre uso um teórico chamado Glass, que fala sobre a pirâmide do conhecimento, da aprendizagem, e que ele diz que o topo dessa aprendizagem é o ensino. Então eu levo isso para a vida. Então eu digo assim, os meninos dizem para mim assim, professor, mas vem pessoas de outro laboratório aprender aqui, depois solta o curso lá. Eu disse que maravilha, pode vir, eu estou aqui para ensinar. Porque eu sei que se eu tiver que ensinar eles, ou mostrar algum conhecimento que eu adquiri, ou fazer esse network também desse processo, eu vou ter que buscar muito mais informações para trazer uma parte da informação. Eu nunca trago a totalidade, a gente nunca traz a totalidade, a gente traz o resumo dessa totalidade para mostrar ao outro como chegar mais rápido ao conteúdo. Mas para chegar àquele conteúdo mais rápido, eu tive que estudar o todo. E para mim isso é muito bom. Olha a trajetória dessa nossa conversa hoje. A gente começa falando sobre aprendizagem, focando muito no estudante, e a gente está chegando nos minutos finais aqui da nossa conversa, do nosso podcast, falando sobre como a gente aprende como professor. O como é importante em 2026 o professor parar, olhar para si, como eu de fato aprendo. E o quanto isso vai impactar positivamente na vida dos estudantes depois. E poder ensinar para o estudante, olha, tu tem que parar, pensar também sobre como você aprende lá dentro. É, esses tempos, eu estava conversando com um grupo de professores, e diz que no quinto ano ele ensinou os alunos sobre o sumário dos livros. Nunca, nenhum momento alguém parou para mostrar. Porque parece óbvio, parece lógico, mas é uma geração que não conhece sumário de livro. Ele conhece barra de pesquisa, que é totalmente, né? Você não tem uma barra de pesquisa no livro físico, então assim, e eles ficaram encantados e descobriram algo novo naquele dia juntos, na turma. E eu não sei como é que eu estou me sentindo em relação a isso. Diz assim, você está ensinando eles a ler um livro. Então, muitas vezes a gente não ensinou para o nosso estudante como ler um livro, nunca mostrou para ele que ele pode usar marcadores de cores diferentes, por exemplo, um marcador verde para você colocar as datas históricas, um marcador azul para você colocar o nome, marcar o nome das pessoas importantes daquele período. Então, ensinar como estudar também é importante. Acho que foi uma conversa assim muito interessante. Talvez a gente foi assim em vários temas diferentes, não seguimos aqui uma linha, né? Porque não é o nosso o nosso modo operante realmente, né, Marcos? Seguir uma linha reta aqui, mas acho que a gente criou várias histórias, a gente conversou sobre muita coisa bacana. E a gente está deixando aqui muitas ideias para próximas conversas. Vamos falar sobre desenho universal para aprendizagem, vamos voltar a falar sobre tecnologia educacional, de repente a gente dá uma aula, você trazer alguns materiais aqui para a gente também. E eu queria que você deixasse uma mensagem hoje para os professores, né, de como eles podem vencer ou ajudar a vencer esses desafios que a gente tem na escola hoje, com essa palavra que está sendo tão falada, que é a inclusão. Como é que o professor ele pode vencer, ou como é que ele pode fazer parte desse processo de melhorar a inclusão dentro da escola? Marjorie, eu acho que o grande desafio aí do professor, a gente sabe das inúmeras crianças que nós temos na sala de aula, inúmeros alunos, às vezes 40, 50 alunos na sala de aula, mas o professor, a gente escolheu a nossa profissão de professor. A gente escolheu ser aquele que vai guiar os alunos no conhecimento. Eles não são tábua rasa sem conhecimento. Não são, eles têm conhecimento. O que a gente precisa enquanto professor é entender que o nosso papel não é mais só ensinar, é descobrir como ele aprende. Eu acho Perfeito. que esse é eu acho que é a visão principal que nós temos que ter. Como é que meu aluno aprende? Não adianta eu botar num data show, não adianta eu botar num quadro branco, escrito texto por texto, se ele não aprende daquele jeito, né? Se ele não aprende desse jeito. Então, e aí eu acho que a indicação também é para o professor. Como é que você aprende? Você precisa saber como você aprende. Ah, mas eu aprendi de vários termos. Então, assim, eu acho que o aprender, saber como aprende, como você aprende, como o aluno aprende, é o primeiro processo para a gente conseguir fazer a inclusão. Porque cada aluno é individual. E aí, cada aluno que eu atendo, cada aluno que é neurodivergente, um aluno que é não verbal, os alunos que estão nesse processo. E uma coisa que eu vou dizer para você assim, aquele menino quietinho lá atrás, que não dá trabalho, que está calado, abaixado a cabeça, fica de olho nele, porque pode ser que ele não esteja entendendo, né? Pode ser que ele não esteja nesse processo, entendeu?
mas ele está tão envergonhado do que está acontecendo na mente dele, de todo esse processo, que ele não sabe como falar. Até vim, feito meu aluno do terceiro ano, o grito de socorro, me ajude, eu sou TEA e eu preciso de ajuda. E aí a gente despertar para esse processo. Então, eu acho que a palavra-chave nossa é conhecer como nós aprendemos. A partir desse papel, a gente consegue ajudar qualquer pessoa, porque a gente, sabendo como a gente aprende. Esse vai ser o título aqui do nosso podcast, pode ter certeza, né? Conhecer como nós aprendemos é fundamental para os dias de hoje. Eu estou deixando aqui embaixo os contatos do professor para que vocês possam seguir nas redes sociais, enviar mensagem para ele também. Professor Marcos, muito obrigada de coração. Foi ótimo te receber aqui no podcast, a gente conversar, gravar esse momento aqui, ter uma discussão tão profunda, tão bonita sobre educação e poder estar inspirando. Vocês podem deixar perguntas aqui nos comentários, a gente responde também. Pode nos procurar nas redes sociais que a gente vai responder. Se você quiser fazer uma formação lá com o professor Marcos Castro, fica os links aqui também para vocês conhecer. Um beijão, gente, e até o próximo podcast. Tchau, tchau.